Olá, caros alunos, aqui é o professor Rodrigo, professor da disciplina de Ciências. A aula de hoje vai ser sobre estômago, ok? Continuando a aula sobre o sistema digestório, vamos falar sobre estômago. A aula passada eu havia falado sobre a boca, sobre a faringe e o esôfago. Agora vamos chegar até o estômago, ok? A aula está no livro de vocês na página de número 11, certo? Tem algumas atividades para fazer, vocês fazem. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo através do meu endereço eletrônico ou através do meu WhatsApp, ok? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou explicar as partes do estômago e posteriormente falar sobre suas funções, né? Aqui, ó, onde a gente havia falado na aula passada, é que é o esôfago, onde o alimento entra pela boca, passa pelo esôfago e chega até o estômago, certo? Essa porção aqui do estômago é chamado de cardia. Essa parte aqui de baixo é chamada de esfíncter esofágica, quase que eu não falava, inferior, ok? O estômago, as paredes dele, certo? E aqui nós temos o pilório, chamado de pilório, essa região toda aqui, ou esfíncter pilórico, certo? Que liga o estômago ao quê? Ao duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, certo? Agora nós vamos para outra imagem, e essa imagem aqui a gente vai detalhar o que acontece no estômago. Vamos lá. Primeiro, é preciso se falar o que acontece, né? Quando você come, o alimento, ele sai da boca, né? Alguns alimentos sofrem a digestão química na boca, por exemplo, como os carboidratos, mas não todos. Quando chega no estômago, vai acontecer um processo um pouco diferente. O estômago, ele é um órgão que ele é muito rico em suco gástrico, que é um suco muito ácido, certo? É um líquido extremamente ácido. E esse líquido extremamente ácido tem um propósito, certo? Ele está daquele jeito ali, extremamente ácido, para digerir principalmente as proteínas, começar a digestão química dessas proteínas. Mas como esse ácido é formado, perguntas que realmente é recorrente. Esse ácido corrói as paredes do estômago. Gente, eu vou falar sobre isso agora para vocês. Preste atenção para saber como esse ácido é formado e como essas proteínas são digeridas, certo? Elas sofrem o quê? A digestão. Vamos lá. Aqui, ó, como vocês podem ver, essa imagem, esse quadradinho aqui é ampliando essa imagem aqui. Desculpe. Isso aqui é as paredes desse estômago aqui, ok? E aqui, gente, ó, você pode ver que nas paredes do estômago existem umas células, certo? Essas células aqui eu vou falar sobre elas, que elas são muito importantes na digestão, ok? E aqui eu ampliei essa imagem para essa daqui, ó. Tá vendo? Agora vamos lá, para vocês entenderem como é formado esse suco gástrico e como essas enzimas atuam na digestão química das proteínas. Vamos lá. Aqui nós temos dois tipos de células. Uma chamada célula parietal e a outra chamada célula-chefe. A parietal são essas células amarelinhas. E as células-chefe são essas aqui, com essa cor meio rosada. O que vai acontecer? Essas células parietais, ela não libera o ácido clorídrico, não. Ela libera duas substâncias, o hidrogênio e o cloro. Mas, professor Rodrigo, como é que o suco gástrico tem ácido clorídrico produzido por quê? Gente, é o seguinte, na química, vocês vão ver na química, que o cloro junto com o ácido, né, ele se atrai e forma uma substância, que é o que? O ácido clorídrico, como está aqui, ó. Há uma ligação entre elas, uma afinidade. E elas duas, ao saírem dessas células parietais, elas formam o ácido clorídrico dentro do estômago. Não é a célula que faz o ácido. Ela libera as duas substâncias e elas se ligam formando o ácido, ok? Que é o ácido clorídrico. Já as células chamadas células-chefes, elas liberam uma substância chamada pepsinogênio. Essa substância, ela não tem ação enzimática não, viu, gente?
Mas quando ela chega dentro do estômago, o que, que vai acontecer? Elas se ligam ao suco gástrico, né? Ao ácido clorídrico, e se transformam em pepsina. A pepsina é uma enzima digestiva, ok? Que vai o quê? Fazer a digestão química das proteínas. Ok, gente? Vocês já viram falar em Pepsi, né? A Pepsi vem de pepsina. Ok, pessoal? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas doenças, né? Não vamos falar das doenças agora não. Vamos continuar falando sobre a fisiologia e a quimificação dos alimentos. Pronto. O que, que vai acontecer? Quando essa pepsina quebra essas proteínas, ela e pega esse suco gástrico, pega esse alimento que vem do esôfago, ele começa a formar um bolo, certo? Um bolo alimentar. Esse bolo, gente, é chamado de quimo, certo? E por que ele é chamado de quimo? Porque ele sofreu um processo de quimificação, certo? Porque ele está num ambiente extremamente ácido, certo? Então sofreu esse processo de quimificação. E as cadeias de proteínas, que eram grandes, começam a ser quebradas, começam a ser desnaturadas, certo? Por quê? Pela ação da enzima pepsina, ok? Isso com as proteínas. Aí tem pessoas que perguntam, alunos que perguntam, professor Rodrigo, são só as proteínas que sofrem a digestão química no estômago? Não. Existem algumas outras substâncias que também sofrem a digestão química no estômago. Entre elas está o café, a cafeína e também o álcool. Gente, tem uma coisa interessante sobre o álcool para falar para vocês. O álcool, ele... Desculpe. O álcool, ele... as pessoas quando bebem muito, né? O estômago, ele... Notadamente, ele vai ficar cheio de álcool, ok? E esse álcool vai se espalhar pela corrente sanguínea, ok? E a pessoa vai ficar embriagado, lógico. Só que tudo que está no nosso corpo em excesso, o cérebro detecta. E ele manda a mensagem para o órgão responsável pelo recebimento ou a captação de quê? Desse tipo de alimento ou tipo de substância que está entrando no teu corpo. O cérebro envia mensagem para o estômago dizendo, ei, aí ó, a gente está com muito álcool na corrente sanguínea e aí dentro. Então, por favor, é tipo assim, por favor, quando vier mais álcool, não queira, não faça digestão, jogue fora. Olha o que acontece, gente. O cara tá lá extremamente embriagado, aí vai pegar acha que pode beber mais. Quando ele pega aquele copo daquela bebida alcoólica e coloca na boca, que chega no estômago, a primeira coisa que ele vai começar a sentir, vai começar a boca a encher d'água. Ele vai começar a passar mal. Gente, o que tiver dentro do estômago, se tiver carne, feijão, açaí, se tiver miojo, o que tiver lá dentro, vem junto com álcool, viu? Volta, certo? E o nome disso é vômito, viu, pessoal? Isso é uma reação de defesa do próprio organismo, viu? Contra aquela grande quantidade de bebida alcoólica que tinha naquele órgão, ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as doenças que acontecem nesse órgão tão importante do sistema digestório, que é o estômago. Gente, eu vou falar basicamente de 4 situações. Uma doença chamada H. pylori, gastrite, outra que é chamada de refluxo e azia, ok? Vamos lá. Pessoal, vou primeiro falar da mais, vamos dizer assim, a mais perigosa de todas. Todas elas são ruins, mas existe uma que, na minha opinião, ela é mais perigosa. Por quê? Vamos lá. Existe uma bactéria chamada Helicobacter pylori, conhecida como H. pylori, certo? Essa bactéria ela tem uma peculiaridade, ela adora ambiente ácidos. O estômago é um ambiente extremamente ácido, né? Ele é tão ácido que se você colocar um prego, ele ferruja, ele corrói o prego, certo? O pH do estômago está em torno de 2, só para vocês terem uma noção de ver como ele é ácido. E essa bactéria adora esse tipo de ambiente, certo? Ela é revestida por uma camada de ureia. E essa camada de ureia se transforma em amônia. Só que essa bactéria danadinha, ela se alimenta de uma coisa
na qual o estômago tem, que é o quê? As paredes do estômago. O que ela vai fazer? Ela vai pegar, vai comer aquele revestimento, aquele muco que reveste as células da parede do estômago, e ao comer aquele muco, né, das paredes do estômago, que protege contra o suco gástrico, ela expõe as células da parede do estômago ao próprio suco gástrico, que é o quê? Extremamente ácido. O que vai acontecer? Vai se criar o quê? Lesões, vai se criar ferida. Essa ferida recebe o nome de quê, gente? Quando ela está no estágio avançado? Eita, agora fugiu. De úlcera, certo? Recebe o nome de úlcera, ok? Então essa é uma doença conhecida como H. pylori, causada por essa bactéria. Existe outra que é relacionada com a acidez do suco gástrico. Existe uma doença chamada gastrite. Gente, tudo que tiver ite são processos inflamatórios. Sinusite, faringite, tendinite, tudo são processos inflamatórios em determinadas partes do corpo. E gastrite é o quê? É o suco gástrico extremamente ácido. Causa o quê? Uma inflamação nessa região. Arde muito, a pessoa sente muito ardor, muita dor nessa região. Então é por quê? Porque o suco gástrico, além dele ser muito ácido, ele fica mais acidificado ainda, certo? Ou extremamente ácido. Existem outra também, que é nessa região aqui, ó. Essa região conhecida como cardia, ela se fecha quando o alimento vem, que é para o suco gástrico não extravasar e voltar para o esôfago. Só que por algum motivo, algumas pessoas, essa região aqui, ela se abre. E essa pessoa tem duas situações. Uma é o chamado refluxo, e a outra, gente, é uma que é muito ruim também, que é o quê? Que é a azia, né? O cara dá um arroto, o cara quando arrota ou dá o goto, alguma coisa do tipo, ele sente uma queimação que parece um dragão cuspindo fogo. Por quê? Porque a cardia ela está aberta, entendeu? E está extravasando o suco gástrico para o esôfago. Então a pessoa sente muita ardor no esôfago, ok, gente? Então por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do meu endereço eletrônico ou do meu WhatsApp. Fiquem com Deus e até a próxima.